A imaginação é tudo. Ela é o poder que o leva da pobreza à riqueza, da fraqueza à força, do fracasso ao sucesso. Neville Goddard. Eles riram de mim. Riram da minha ousadia, da minha fé exagerada, da minha convicção quase ingênua de que eu poderia reconstruir minha vida apenas mudando o que se passava dentro de mim. Não foi apenas zombaria comum, foi aquele tipo de riso carregado de julgamento, aquele que tenta te colocar de volta no lugar onde o mundo acha que você pertence. Eu, porém, tinha escutado algo de Neville Goddard que nunca mais consegui ignorar. A ideia de que a realidade externa é apenas o espelho tardio do estado interno que você assume como verdadeiro. Na época, parecia absurdo para qualquer pessoa. Para mim também, eu confessaria, se não tivesse sentido uma espécie de chamado interno, quase uma ordem silenciosa, dizendo, experimente. Apenas experimente viver a partir de quem você quer ser, e não de quem você pensa que é agora. Neville falava que toda mudança real começa no invisível, e que insistir na aparência atual das coisas é o mesmo que insistir na própria limitação. Foi então que comecei a testar esse princípio, não como alguém que espera, mas como alguém que assume. Neville dizia que a imaginação, quando unida à sensação de já ser, já ter ou já viver aquilo que se deseja, é a fórmula criativa mais poderosa existente. E foi exatamente essa fórmula que mudou meu destino financeiro, emocional e espiritual, e que mais tarde faria com que aqueles que riram viessem até mim em busca de respostas. A coisa mais curiosa sobre a abundância é que ela nunca começa pelo dinheiro em si. Ela começa por um estado interior específico, o estado de quem sabe que é sustentado, guiado e favorecido por uma inteligência maior do que qualquer circunstância. Antes de qualquer quantia chegar, antes de qualquer oportunidade surgir, antes de qualquer pessoa reconhecer seu valor, você precisa se tornar, internamente, alguém digno disso. Não por méritos externos, mas por aceitação interna. Eu lembro do primeiro exercício que fiz inspirado por Neville. Nada é elaborado. Apenas fechei os olhos, respirei profundamente e comecei a imaginar uma cena que, embora simples, despertava em mim uma sensação de completude. Eu me via assinando documentos de novas parcerias, sorrindo, tranquilo, com aquela calma de quem sabe que tudo está fluindo. A sensação era tão real que, quando abri os olhos, meu corpo ainda parecia carregar aquela vibração de já aconteceu. E é aqui que a maioria erra, não basta imaginar, é preciso sentir como se fosse verdade agora. A mente consciente vai resistir, vai dizer que é mentira, que é fantasia. É natural. A realidade atual quer te puxar de volta para o estado antigo. Mas Neville insistia que persistência dentro de um estado cria, inevitavelmente, uma prova externa correspondente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Dias depois daquele exercício, recebi uma ligação inesperada com uma proposta que, até então, parecia distante da minha realidade. Era uma oportunidade que abriu portas, que puxou outras oportunidades, e que, aos poucos, começou a redesenhar completamente minha vida financeira. Foi aí que percebi que não era coincidência, era consequência. O exterior estava apenas obedecendo ao interior. E quando você muda por dentro, algo ainda mais curioso acontece. As pessoas que antes duvidavam começam a te olhar de outro jeito. Primeiro com surpresa, depois com curiosidade, e por fim com admiração. Não admiração pelo resultado em si, mas pelo fato de que você ousou acreditar antes de ver. E esse é o ponto mais profundo dos ensinamentos de Neville. Você não manifesta o que deseja, você manifesta o que aceita como verdadeiro. Eu comecei a aceitar que era digno de abundância. Aceitei que minha imaginação não era fantasia, mas sim uma ponte para uma realidade maior. Aceitei que, se eu mantivesse firme o estado de quem já vive aquilo que deseja, o mundo físico seria obrigado a se reorganizar. Foi essa compreensão que virou a chave. De repente, a prosperidade começou a se tornar algo natural. Clientes certos apareceram. Oportunidades surgiram sem esforço. E até situações que antes eram difíceis começaram a se dissolver. Porque quando você muda o estado, você muda a frequência. E quando muda a frequência, você muda quem e o que atrai. Hoje, as mesmas pessoas que riram da minha fé silenciosa me procuram para entender como tudo isso aconteceu. Querem saber qual foi a técnica, qual foi o método secreto. E eu sempre digo que Neville ensinou, não é sobre uma técnica específica, é sobre assumir o estado final como seu estado natural. A fórmula de abundância que aprendi não está em nenhum plano material, e sim na alquimia entre imaginação e sensação.
É a união entre a visão interna e a convicção emocional. É a coragem de viver mentalmente aquilo que ainda não existe fisicamente. É o abandono total da dúvida e a entrega completa ao eu sou que deseja emergir. Neste vídeo, eu vou abrir exatamente como essa transformação acontece, passo a passo, segundo os ensinamentos de Neville Goddard, e como você pode aplicar isso imediatamente na sua vida, mesmo que hoje pareça impossível, mesmo que hoje pareça distante, mesmo que o mundo ao seu redor tente te convencer do contrário. Se você sente que chegou o momento de deixar de ser apenas espectador e começar a ser o criador consciente da sua realidade, continue comigo. O que vem a seguir pode ser a virada que você esperou por anos. E antes de avançarmos, aproveite para se inscrever, curtir e compartilhar este conteúdo com alguém que também precisa despertar para o poder criativo que já possui. Vamos juntos aprofundar essa jornada. Quando você começa a compreender, de verdade, o que Neville queria dizer com viver a partir do fim, algo dentro de você muda de forma irreversível. Não é mais uma técnica de 5 minutos antes de dormir, não é mais uma visualização rápida no meio do dia. É um reposicionamento interno tão profundo que o mundo externo não tem outra opção a não ser se curvar. E é nesse ponto que a maioria das pessoas trava. Elas querem a mudança, desejam a mudança, pedem pela mudança, mas continuam vivendo, pensando, sentindo e reagindo a partir do velho estado. Neville dizia que você não se liberta do estado antigo lutando contra ele, você se liberta escolhendo outro. Parece simples, e é. Mas a simplicidade assusta. O ser humano foi condicionado a acreditar que tudo precisa ser difícil, suado, ganho com sofrimento. E quando aparece alguém dizendo que a verdadeira mudança começa pela imaginação, pela sensação interna, pela aceitação silenciosa de que você já é, o mundo ri. Eu sei porque riram de mim. E talvez já tenham rido de você também. Mas deixa eu te contar o que ninguém esperava. Quando comecei a aplicar de forma honesta o viver a partir do fim, eu não vi apenas mudanças externas, eu vi minha própria identidade se reformar. Porque, segundo Neville, você não manifesta coisas, você manifesta versões de si mesmo. O dinheiro, a oportunidade, a solução, a pessoa, tudo isso é consequência natural do estado que você encarna. E aqui está a chave que quase ninguém entende. A imaginação não é um escape, é um laboratório. É o lugar onde você testa, constrói, molda e dá vida a tudo aquilo que quer vivenciar no físico. Quando comecei a ver minha imaginação dessa maneira, ela deixou de ser uma brincadeira e virou meu instrumento mais poderoso. Não era mais fantasiar, era ensaiar estados internos até que se tornassem naturais. Eu comecei a notar algo curioso. Todas as vezes que eu imaginava algo apenas como um desejo, sem realmente sentir que aquilo me pertencia, eu continuava na mesma. Era confortável, mas estéril. Porém, quando eu imaginava com a sensação de posse, aquela sensação tranquila de isso é meu, isso me pertence, isso sou eu, alguma mudança energética acontecia instantaneamente. Era como se meu corpo entendesse antes mesmo da minha mente. E isso é exatamente o que Neville ensinava. A sensação é o segredo. Não é o pensamento, não é a frase bonita, não é o mantra repetido mecanicamente. É a sensação interna de já ser. Quando a sensação muda, a vida segue. E se a vida não está mudando, é porque a sensação continua presa ao velho eu. Nessa fase, eu comecei a perceber que meu maior obstáculo não era a falta de chance, de recurso, de apoio externo. Era o hábito emocional que eu carregava. Eu estava acostumado a sentir falta, a sentir ansiedade, a sentir medo. E por mais que eu tentasse imaginar o fim desejado, meu corpo tentava me puxar de volta para o estado antigo. Isso é normal. Não é resistência espiritual, nem bloqueio energético. É apenas química emocional habituada. E como é que você quebra isso? Persistindo no novo estado até que ele se torne mais familiar do que o antigo. Neville sempre repetia que não há esforço no estado final, mas isso não significa que não exista esforço para se habituar a ele. O esforço está na persistência, não na criação. A criação já aconteceu no primeiro instante em que você aceitou o novo estado como verdadeiro. A mudança começa quando você decide não reagir de acordo com o que acontece, mas de acordo com quem você se tornou internamente. É aqui que tudo muda. Porque enquanto você age como alguém que espera pela bênção, a vida te trata como alguém que espera. Mas quando você age como alguém que já recebeu, a vida responde como se você tivesse realmente recebido. Eu lembro de um dia específico. A situação externa naquele momento era, sinceramente,
desafiadora. Contas acumulando, incertezas, um cenário totalmente desfavorável. Mas algo dentro de mim disse: hoje, você vai viver como quem já venceu. E eu obedeci. Não era ilusão, era decisão. Eu caminhei diferente. Falei diferente. Tomei decisões como alguém que já era próspero, não como alguém tentando chegar lá. E foi aí que algo que Neville sempre dizia se tornou real para mim: o estado precede o fato. Tudo ao meu redor começou a se reorganizar de forma quase estranha. Uma pessoa que eu não falava há anos entrou em contato. Uma oportunidade de parceria surgiu do nada. Problemas que antes pareciam enormes se dissolveram com uma solução simples que eu nunca tinha considerado. Parecia magia. Mas era apenas correspondência. A vida estava respondendo ao novo estado que eu tinha assumido profundamente. E é por isso que hoje, quando alguém me pergunta qual foi a técnica que mudou minha vida, eu digo: não foi uma técnica, foi uma decisão. Foi o compromisso diário de retornar ao meu estado final sempre que a mente tentava me puxar de volta. Foi o ato contínuo de rejeitar a evidência atual e abraçar a evidência interna. Foi viver não a partir daquilo que eu via, mas daquilo que eu já tinha aceitado ser. Quando você compreende isso, você percebe que o mundo nunca foi seu inimigo. A vida não está te punindo. As circunstâncias não estão te bloqueando. Elas estão apenas espelhando o seu estado interior. E isso é libertador. Porque se o problema está no estado, a solução também está. E a verdade é simples: você não precisa que acreditam em você. Você só precisa acreditar suficientemente no estado que escolhe viver. Com o tempo, os resultados falam tão alto que até aqueles que riram no início começam a te procurar. Não porque querem te elogiar, mas porque querem aprender como você fez. Porque querem entender como alguém com tão poucos recursos externos conseguiu produzir resultados tão extraordinários. Eles não sabem que não foi por fora, foi por dentro. E agora que você está aqui, caminhando comigo por esse entendimento, é hora de ir além. No próximo trecho, vou entrar no coração da fórmula de abundância segundo Neville, não como uma ideia filosófica, mas como um processo real de transformação interna. Vamos avançar. Há um momento na jornada de quem desperta para os ensinamentos de Neville em que tudo começa a se alinhar de uma forma tão silenciosa, tão precisa, tão inevitável, que você percebe que não está lidando com sorte, coincidência ou acaso. Você está lidando com lei. A lei da assunção. A lei da imaginação. A lei do estado. A lei que sempre esteve operando, mesmo quando você não sabia que era você quem a ativava. E nesse ponto, quando você realmente entende que o mundo está reagindo ao seu estado interior e não ao seu esforço físico, algo extraordinário acontece. O desespero desaparece. Porque você percebe que nunca foi a falta de oportunidade que travou sua vida, mas sim o estado interno que você estava constantemente reproduzindo. E por isso Neville insistia que a mudança de estado é a mudança de destino. Eu sei que isso parece quase filosófico para quem ouve pela primeira vez, mas para quem vive, é prático, direto e palpável. A fórmula de abundância que aprendi, aquela pela qual depois me pediram para ensinar, é exatamente essa. Você abandona o estado de quem busca e assume o estado de quem possui. Só que tem algo que pouca gente percebe: existe um intervalo invisível entre assumir o estado e ver a manifestação física. E é nesse intervalo que as pessoas desistem. Porque elas acham que nada está acontecendo. Acham que não funciona. Acham que não nasceu para elas. Mas se elas pudessem ver o que realmente acontece nesse intervalo, jamais duvidariam. Neville dizia que, quando você assume um estado, não é você quem corre atrás das circunstâncias, são as circunstâncias que correm atrás de você. As peças começam a se mover, as pessoas começam a sentir sua nova vibração, oportunidades que estavam dormentes são ativadas, soluções que pareciam impossíveis se revelam. Mas tudo isso só acontece depois que o estado foi assumido internamente. E aqui está uma das partes mais importantes que aprendi na prática: assumir o estado não é declarar, é descansar. Não é dizer eu tenho, eu sou, eu consegui enquanto por dentro você continua preocupado, tenso, esperando alguma prova externa. Não. Assumir o estado é sentir um alívio profundo, uma paz interior, uma certeza silenciosa. Não é euforia. Não é excitação. É descanso. A abundância verdadeira não vibra na ansiedade, vibra na segurança. E foi exatamente isso que começou a transformar minha vida de forma consistente. No início,
Eu achava que precisava fazer técnicas elaboradas, visualizações longas, rituais complexos. Mas com o tempo entendi que nada disso é necessário. A lei responde à sensação dominante, não há quantidade de esforço. Eu comecei a fazer algo simples. Ao invés de tentar controlar cada detalhe, eu apenas voltava para o estado final. Se algo dava errado no dia, eu voltava para o estado final. Se uma notícia ruim chegava, eu voltava para o estado final. Se algum medo antigo tentava me puxar, eu voltava para o estado final. Sempre. Pacientemente. Silenciosamente. Como quem retorna para casa. E foi nesse processo que a vida começou a se reorganizar de forma quase inacreditável. Um dos momentos mais marcantes foi quando, em meio a uma fase de grande instabilidade financeira, eu decidi ignorar completamente o cenário externo e assumir, de maneira interna, o estado de alguém que vive com conforto, fluidez e prosperidade. Não havia nenhuma evidência física para sustentar aquele estado. Nada. Mas a sensação era tão real que meu corpo relaxou. Meus ombros relaxaram. Minha respiração mudou. Até a forma como eu andava mudou. E dias depois, vieram oportunidades que eu jamais poderia ter previsto. Pessoas que estavam distantes há anos voltaram com propostas, indicações, convites. Situações que pareciam bloqueadas se abriram como se nunca tivessem sido um problema. Foi aí que percebi que a manifestação não é uma resposta ao desejo, é uma resposta ao estado mantido com convicção. E é exatamente isso que Neville ensinava: você se torna aquilo que você é consciente de ser. E aqui vai algo que pouca gente te conta. Não importa se você repete afirmações todos os dias, se imagina a cena final todas as noites, se fala de prosperidade o tempo inteiro, se o seu estado íntimo ainda é carência, nada acontece. A manifestação responde ao que você é internamente, não ao que você diz. E como se muda o estado? Com 3 elementos fundamentais. 1. Imagem interna. Não é o que você deseja, é o que você enxerga como sendo sua realidade atual, mesmo que só na imaginação. 2. Sensação emocional. É o clima interno. O tom emocional. Não é euforia, é certeza silenciosa. 3. Reação. Se você reage ao mundo como alguém que ainda não tem, você está no estado errado. Se reage como alguém que já possui, você selou o estado. Esses 3 elementos formam o núcleo da fórmula de abundância de Neville. E quando você começa a usá-la conscientemente, tudo muda. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque você se torna alguém que precisa de menos provas externas e mais convicção interna. E é assim que milagres acontecem, silenciosos, precisos, inevitáveis. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver claramente que a mudança não começou no dia em que eu recebi o dinheiro, nem no dia em que a oportunidade apareceu, nem no dia em que as portas se abriram. A mudança começou no dia em que eu parei de esperar e decidi assumir. E é por isso que agora, quando alguém me pergunta: qual é a fórmula da abundância que você aprendeu com Neville? Eu respondo: é assumir o fim, habitar o fim e reagir a partir do fim, antes de qualquer sinal. Porque quando você vive desse lugar, o mundo não tem escolha. Ele precisa se ajustar. Ele precisa responder. Ele precisa refletir. E é exatamente isso que vamos aprofundar no próximo bloco. Como assumir o estado final de forma tão poderosa que o mundo físico não consiga resistir. Quando você entende que tudo começa e termina dentro do seu próprio estado de consciência, o jogo muda por completo. Não é mais sobre correr atrás, não é mais sobre merecer, não é mais sobre esperar que a vida tenha piedade de você. É sobre escolher, assumir e sustentar. Essa é a tríade que Neville repetia de diferentes maneiras ao longo de toda sua obra, e é exatamente ela que constrói qualquer forma de abundância. Só que existe um detalhe que quase ninguém fala: assumir o estado final não é algo que você faz uma vez, mas algo em que você permanece. A mente humana é treinada para oscilar, para duvidar, para observar o externo e reagir imediatamente como se o externo fosse a verdade absoluta. E não é. O externo é só o reflexo atrasado. É sempre o interior que dita o movimento. Por isso, quando comecei a assumir um novo estado de abundância, eu precisei aprender a lidar com algo que talvez você já tenha sentido: a sensação de contradição. É aquele momento em que você está assumindo internamente um estado próspero, mas o mundo lá fora continua igual, ou até pior. E é exatamente aí que muitos desistem. Acham que não está funcionando, quando na verdade está.
só que está funcionando no nível mais profundo, aquele que antecede qualquer resultado físico. Neville chamava isso de a ponte dos incidentes, uma sequência de eventos que, muitas vezes, não fazem nenhum sentido no momento em que acontecem, mas que são perfeitamente ajustados para te levar exatamente ao fim que você assumiu. E eu percebi que, durante esse processo, você não precisa compreender a ponte. Você não precisa controlar a ponte. Você não precisa adivinhar a ponte. Você só precisa permanecer no fim. Eu vivi isso de forma quase cinematográfica. Houve uma época em que tudo parecia desmoronar. Projetos travados, contas acumulando, oportunidades evaporando. E justamente nesse período, eu estava mais comprometido do que nunca em habitar o estado final. Eu acordava todos os dias, e antes mesmo de levantar da cama, me colocava naquele clima interno de tudo já deu certo. Não dizia para mim mesmo, não afirmava em voz alta, eu sentia. Era uma sensação sutil, silenciosa, firme. E por fora, o caos. Mas por dentro, o fim. E então algo curioso aconteceu. Pequenas situações aleatórias começaram a surgir, como se fossem detalhes insignificantes, mas que mais tarde eu perceberia que estavam perfeitamente alinhadas com a nova realidade que eu tinha assumido. Uma pessoa que eu não via há anos reapareceu com um convite. Uma ideia que eu nunca tinha considerado surgiu repentinamente na minha mente. Uma oportunidade que parecia completamente fora do meu alcance se abriu de forma simples. A ponte estava se formando. Sem esforço. Sem desespero. Sem controle. E a prova maior de que você está no estado certo é que você não precisa mais ficar checando o que está acontecendo. Você não fica conferindo se já manifestou. Não fica procurando sinais. Não fica tentando acelerar nada. A abundância não anda na pressa, ela anda na certeza. E foi nesse ponto que entendi um princípio que Neville sempre repetia, mas que só faz sentido quando vivenciado. Tudo o que você aceita como verdadeiro dentro de você se torna inevitável fora de você. E a palavra-chave aqui é inevitável. Não é possível. Não é provável. É inevitável. A partir do momento em que você assume algo internamente como um fato consumado, a lei começa a operar imediatamente para tornar aquilo real no mundo físico, mesmo que você não veja nada nos primeiros dias. Ela não opera no ritmo do seu desespero, ela opera no ritmo da sua fé silenciosa. Eu sei que isso vai contra tudo o que nos ensinaram. A vida inteira ouvimos que precisamos provar, fazer, lutar, sacrificar, correr atrás, convencer os outros, convencer a nós mesmos. É um ciclo interminável de esforço que só nos cansa. Mas quando você entende que o esforço verdadeiro é interno, que o trabalho real é emocional, não físico, tudo muda. A pessoa abundante não é alguém que ganhou na sorte. Não é alguém que tem contatos poderosos. Não é alguém com talentos extraordinários. É alguém que, antes de qualquer evidência externa, decidiu se tornar internamente o que queria ver refletido na vida. E quando você sustenta esse estado tempo suficiente, o mundo começa a te tratar de acordo com ele. As pessoas te olham diferente. As portas se abrem de forma natural. As oportunidades vêm até você. O dinheiro encontra caminhos para chegar. As soluções aparecem onde antes só havia muro. E tudo isso acontece não porque você melhorou, mas porque você mudou de estado. A pessoa comum olha para isso e chama de sorte. A pessoa desperta olha e reconhece, isso é a lei respondendo. E agora que você está começando a compreender essa mecânica invisível, existe algo ainda mais profundo que precisamos explorar. Como sustentar o estado final mesmo quando o mundo externo tenta te puxar de volta para o antigo eu. Porque esse é o ponto em que muitos se perdem. Esse é o ponto onde os que riram de você continuam rindo, e é o ponto onde os que venceram se mantêm firmes. No próximo bloco, eu vou te mostrar exatamente como permanecer no estado de abundância até que ele se torne sua nova identidade natural, ao ponto de o mundo não conseguir mais te tratar como alguém limitado. Prepare-se! O que vem agora é a parte mais transformadora de todas. Existe um instante, e ele chega para todos que realmente persistem na lei, em que o estado final deixa de ser um exercício e se torna quem você é. Esse momento não é marcado por fogos de artifício, nem por uma grande manifestação imediata. Ele é silencioso. Ele é íntimo. Ele é quase imperceptível. Mas é nele que sua vida inteira muda de eixo. E foi justamente nesse ponto que eu percebi que nada,
absolutamente nada, poderia me tirar do caminho da abundância. Porque antes, quando eu ainda oscilava, qualquer notícia ruim mexia comigo. Qualquer atraso me abalava. Qualquer dificuldade me fazia duvidar. Mas quando o estado final se tornou minha identidade, algo muito curioso aconteceu. Eu parei de reagir como alguém que ainda está tentando manifestar. Passei a reagir como alguém que já manifestou. E essa mudança de reação interna é uma das forças mais poderosas da criação consciente. Neville sempre dizia que a reação revela o estado. Não importa o que você diga, pense ou declare. O que importa é como você reage. O que importa é o clima interno. O que importa é quem você está sendo quando ninguém está vendo. E foi aqui que percebi algo que transformou toda a minha vida. O estado final não depende do que está acontecendo. O que está acontecendo depende do estado final. Esse entendimento é libertador e assustador, porque significa que você não tem mais desculpas. Não tem mais culpados. Não tem mais porque a vida é difícil. Significa que você cria a partir daquilo que você aceita internamente como verdade. E quando essa verdade muda, tudo muda. Só que existe um ponto delicado que eu preciso te mostrar. A realidade antiga vai tentar te puxar de volta. Não porque ela tenha poder, mas porque ela é familiar. E o ser humano tem apego ao familiar, mesmo quando o familiar dói. Você já percebeu isso? Às vezes, a pessoa já está pronta para algo maior, mas continua se agarrando à versão antiga de si mesma por hábito emocional, por medo, por dúvida ou simplesmente por não acreditar que merece viver o que imagina. Eu passei exatamente por isso. Quando comecei a assumir o estado de abundância, de fluidez, de prosperidade constante, as primeiras mudanças internas foram maravilhosas. Eu me sentia mais leve, mais confiante, mais centrado. Mas, ao mesmo tempo, percebia pequenos pensamentos tentando me puxar de volta. E se não der certo? E se for só imaginação? E se nada acontecer? Esses pensamentos aparecem para todos, mas apenas se tornam verdade para quem lhes dá atenção. Então eu fiz algo simples, mas profundamente transformador. Eu parei de responder ao medo e comecei a responder ao estado final. Medo dizia: e se faltar? Estado final respondia: eu sou sustentado. Medo dizia: e se nada mudar? Estado final respondia: já mudou. Medo dizia: e se der errado? Estado final respondia: eu já venci. E quanto mais eu respondia a partir do fim, mais o fim se tornava natural. E quanto mais natural ele se tornava, mais a vida externa se moldava a ele. Foi nesse período que comecei a experimentar algo que Neville chamava de calma antecipada. É aquela paz que surge antes da manifestação, não depois. É aquela quietude interna que diz: eu não preciso forçar. Eu não preciso correr. Eu não preciso me provar. Eu só preciso permanecer. E quando essa calma chegou, eu entendi que o processo estava completo por dentro, e que agora era apenas uma questão de tempo até que o externo se alinhasse. E se tem algo que eu preciso que você entenda profundamente é o seguinte: insistir no fim é mais poderoso do que qualquer técnica. Nem sempre você precisa visualizar. Nem sempre você precisa afirmar. Nem sempre você precisa sentir algo intenso. Às vezes, tudo o que você precisa é recusar-se a sair do estado final. A manifestação não acontece quando você imagina, ela acontece quando você permanece. E permanecer é um ato de autoridade espiritual. É como se você dissesse para o mundo: eu não me movo. Eu não abandono o fim. Eu não cedo à aparência. Eu sei quem sou e sei o que já é meu. E o mundo respeita quem sabe quem é. Quando você se comporta como alguém que já é próspero, a vida começa a te tratar como alguém próspero. Quando você se comporta como alguém que já é favorecido, portas se abrem para você. Quando você se comporta como alguém que já venceu, soluções começam a aparecer de formas que você jamais imaginaria. E tudo isso acontece porque o estado final cria um campo magnético ao redor de você, um campo que reorganiza circunstâncias, atrai oportunidades e dissolve obstáculos. Nesse período, eu percebi algo ainda mais profundo. A abundância não é sobre receber mais, é sobre ser mais. E quando você se torna internamente alguém que vive em um estado de segurança, certeza e completude, o mundo tem que te acompanhar. E foi aqui que comecei a notar um fenômeno que até hoje me emociona.
As mesmas pessoas que antes riram de mim começaram a me procurar. Algumas discretamente. Outras abertamente. Algumas perguntando qual era a fórmula. Outras pedindo orientação. E todas elas percebendo uma verdade que Neville já afirmava há décadas. O mundo ri do que não entende, até que não pode mais negar o resultado. E agora, no próximo bloco, vamos fechar essa jornada revelando exatamente como aplicar a fórmula de abundância de Neville na prática, de maneira simples, direta e diária, de um jeito que não dependa de força, de técnicas complicadas ou de esforço mental cansativo, mas apenas da sua capacidade de permanecer quem você escolheu ser. Prepare-se para a parte mais prática e poderosa de todas. Chega um momento em que toda a teoria de Neville deixa de ser apenas inspiração e se torna carne, se torna respiração, se torna movimento natural. E é exatamente nesse ponto, quando o estado final se transforma em identidade, que você experimenta a virada definitiva. Não uma virada temporária, não um golpe de sorte, não um lampejo de abundância que aparece e depois desaparece, mas uma mudança estrutural na forma como a vida reage a você. E é por isso que, agora, vamos reunir tudo o que percorremos até aqui e transformar naquilo que muitos chamam de fórmula da abundância de Neville Goddard, mas que, na verdade, é algo muito mais profundo do que uma fórmula. É um modo de ser. Tudo começa quando você decide que o fim é mais real para você do que qualquer evidência temporária. O mundo diz, você ainda não tem. O estado final diz, eu já sou. O mundo diz, nada mudou. O estado final diz, tudo já mudou. O mundo diz, olhe para as circunstâncias. O estado final diz, as circunstâncias olham para mim. E esse ponto é crucial. A vida responde ao estado, não ao desejo. Desejo sem estado é carência. Estado sem desejo é poder. A pessoa que deseja continua pedindo. A pessoa que assume continua recebendo. Mas como aplicar isso de forma prática, diária, tão simples e tão natural que até quem riu de você se perguntará como você mudou tanto em tão pouco tempo? Aqui está o caminho que percorre, e que transformou tudo. 1. Escolha o fim. Não escolha o meio. Não escolha a técnica. Não escolha o processo. Escolha o fim. Neville sempre dizia: o fim é onde começamos. E o fim é simples. Como você se sentiria se a sua vida financeira, emocional e espiritual estivesse exatamente como você deseja? Essa sensação é o seu estado final. 2. Sinta antes de ver. O erro comum é esperar sentir depois da manifestação. Isso é inverter a lei. O mundo físico é lento. O sentimento é instantâneo. Quando você sente agora, o mundo precisa acompanhar. Não é euforia. Não é explosão emocional. É aquela sensação suave e firme de é meu. Uma paz interna. Uma segurança silenciosa. Uma certeza que não grita, mas que permanece. 3. Reaja a partir do seu novo eu. Esse é o ponto que separa quem deseja de quem manifesta. Você começa a reagir como quem já é. Uma dificuldade aparece. O velho eu entraria em pânico. O novo eu responde com calma. E essa resposta diferente muda completamente o desfecho. Uma porta parece fechar? O velho eu sentiria medo. O novo eu sabe que a ponte está sendo construída. Um atraso surge. O velho eu duvida. O novo eu descansa. O novo eu não negocia o estado. 4. Permaneça. Aqui está a parte que muitos evitam, porque exige maturidade emocional. Permanecer. Não é permanecer tenso. Não é permanecer tentando. É permanecer assumindo. Permanece quem sabe. Permanece quem já é. Permanece quem não precisa provar nada. E quanto mais você permanece, mais a vida se ajusta. O estado final é como uma gravidade interna. Tudo começa a orbitar ao redor dele. Pessoas certas aparecem. Portas se abrem. Caminhos surgem. Recursos fluem. Ideias chegam. Oportunidades são atraídas. Porque o mundo reconhece quem você se tornou. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. As mesmas pessoas que riram. As mesmas pessoas que duvidaram. As mesmas pessoas que chamaram minha fé de delírio. Hoje me procuram para entender o que mudei. Mas a verdade é simples. Eu não mudei a minha estratégia externa. Eu mudei a minha identidade interna. E quando a identidade muda,
a vida dobra o joelho. A abundância que surgiu não foi resultado de trabalho forçado, de esforço desesperado ou de técnicas infinitas. Foi resultado de permanência, de convicção, de estar no fim, até que o fim se tornasse inevitável. E se existe algo que eu quero deixar gravado em você, é isto: nada, absolutamente nada, pode impedir a manifestação de alguém que permanece no estado final. No fim, todo riso se transforma em respeito. Toda dúvida se transforma em confirmação. Toda resistência se transforma em testemunho. E toda limitação se transforma em passado. Você não está apenas atraindo abundância. Você está se tornando a própria abundância. E quando isso acontece, você deixa de pedir. Você passa a irradiar. E tudo, absolutamente tudo, responde. Se este conteúdo tocou você, compartilhe com alguém que também precisa despertar para essa força. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão prontas para assumir o estado final e transformar sua realidade.